Conselho de Nibiru, parte 1º. Nós somos os Nibiruanos. Aprenda sobre a vida na Terra, os Nibiruanos, a nossa história galáctica, as estrelas sementes, Valkyries, como se recodificar o seu DNA e muito mais. Do livro A Missão Relembrada, os Nibiruanos revelam o seu trabalho para se prepararem para o final deste ciclo histórico. Descubra os eventos galácticos que nesses dias de final dos tempos estão sendo relançados na Terra entre agora e até o final desse ciclo. Jelaila Star. Conselho de Nibiru. Anunnakis. Parte 1. Anu fala, introdução. Saudações para vocês, da amada humanidade da Terra. Eu sou Anu, da sua raça paterna, os Pleiadianos, e mais especificamente, os Nibiruanos da Força Estelar Planeta Pleiadiana denominada Nibiru. Eu estou compartilhando a história de seu universo e planeta para dar início à abertura mental de vocês para o fato de que não estão sozinhos no universo, e que de fato, há uma raça de seres que os amam e os protegem. Compartilho com vocês uma visão geral, algo como a parte principal do enredo da história. Eu juntei as partes delas informações que eu orientei Jelaila a pesquisar. Em sua Bíblia, que nós, a sua raça paterna, deixamos para vocês, há uma linha que diz: provai todas as coisas, e esta linha de pensamento, seguramente, pertence à história que eu compartilharei. Em um certo ponto dela eu darei a Jelaila os títulos e os autores, mas eu os encorajo a que pesquisem por si mesmos, procure descobrir, por você mesmo, como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Salmo 34. Versículo 8. Pois esta é uma boa maneira de provarem por si mesmos a veracidade de minha história. Eu gostaria de começar explicando um pouco sobre mim e meu povo, os seus ancestrais. Eu sou conhecido pelo nome de Anu, em muitos de seus excelentes livros, sobre os sumérios, egípcios, e deuses babilônicos de sua história planetária. Eu sou um Pleiadianos de pura descendência libriana, constelação de Lira, cuja principal estrela ou Sol é Vega, um membro da Assembleia Real de Avion. Real simplesmente significa que nós sustentamos os acordos que nosso antepassado, Amelios, um aspecto de Sananda, Jesus, fez para manter a descendência pura do DNA para o protótipo do DNA humano. Como uma raça, nós somos altos, normalmente entre 9 a 11 pés, de 3 a 4 metros, temos cabelos dourados ou prateados, olhos azuis e pele clara. Eu particularmente tenho 3 metros de altura, cabelo loiro prateado e olhos azuis. Todos os humanos de Lira tinham cabelo genuinamente loiro prateado, olhos azuis e pele clara. Os matizes dourados de nossos corpos e cabelos foram introduzidos por nosso acasalamento com os seres leão, ou como alguns os chamam, os felinos. Meus antepassados vieram de um planeta chamado Avion, no sistema de Vega, da constelação de Lira. Foi em Avion que a espécie humana foi originalmente semeada e desenvolvida pelos felinos, por ordem dos fundadores e da hierarquia espiritual universal. Este é também o lugar em que Sananda, um dos 9 fundadores de nosso universo, se fragmentou a si mesmo para criar Amelios. Amelios foi a primeira alma no primeiro humano em Avion. Sua linhagem tornou-se conhecida como a linhagem Amelios, a Casa Real de Avion. A Casa Real de Avion mudou-se e estabeleceu-se nas Pleiades há muitos milhões de anos atrás, pelo tempo de vocês. Comparado a outros agrupamentos de estrelas na galáxia Via Láctea, as Pleiades são alguns dos mais novos sóis, estrelas e planetas. Nossos ancestrais, conduzidos pelo patriarca familiar, Devin, receberam as Pleiades como sua nova casa, dada pelos 9 fundadores de nosso universo depois que o planeta original deles, o Liriano Avion, tornou-se inabitável. Nós somos uma raça de pessoas independentes. Mas não foi sempre assim. Antes da criação de Nibiru, nós éramos pessoas que expressavam apenas as qualidades femininas. Desde que estamos em Nibiru, estamos experimentando o lado masculino, que nos dá nossa independência. Como uma raça nós estamos trabalhando para encontrar o equilíbrio entre os dois, o ponto de integração como vocês diriam. Eu gostaria de dar agora informação sobre o próprio Nibiru. Ele é um belo e vermelho planeta criado artificialmente. O ouro em nossa atmosfera dá ao planeta uma tonalidade magenta, e nós vivemos dentro dele e não na superfície, como vocês.
O lado exterior do planeta é envolvido em uma espécie de substância metálica não existente em seu planeta Terra. O campo de força protetor ao redor de nosso planeta ou nave dá a ele o brilho muito falado em suas civilizações passadas, incluindo os egípcios. Eles chamavam Nibiru de a estrela luminosa do firmamento. Os anéis ao redor de nosso planeta Nibiru, isso lembra a muralha do equador da lua de Saturno e Apetos, fazem parte do sistema de propulsão que nos move através do espaço e também somam ao brilho de Nibiru. Ele foi criado pela Federação Galáctica como um planeta/força estelar, como um guardião da paz. Seu propósito é promover a harmonia entre as muitas e diversificadas civilizações nos planetas de nossa galáxia. Sobre Epetos, acesse o link na descrição do vídeo. As Pleiades são a base atual de todas as civilizações humanas em nossa galáxia, tendo substituído, há muito tempo, o sistema de Vega como tal. Nibiru é aproximadamente 4 vezes maior que a Terra. Nele há espaço para muitas raças e espécies de seres coabitarem em relativa harmonia, geração após geração. Além dos lagos, mares, oceanos, montanhas e vales, exatamente como na Terra. Árvores e plantas de toda espécie crescem em profusão. Nibiru foi criado para assemelhar-se ao nosso lar planetário original, Avion. Avion tinha 2 sóis e um firmamento tal qual um paraíso tropical. Embora a luz dentro de nosso planeta ou nave seja artificial, Nibiru ainda é um verde exuberante paraíso. Ele tem um dia e uma noite artificiais, com uma abóbada de estrelas à noite. A maioria da vegetação da Terra veio de sementes desenvolvidas em nossos extensos laboratórios e espalhadas por Nibiru. Nós também temos cidades como as de vocês. Considerando-se que nós somos uma força estelar guardiã da paz, nós temos vastas áreas para manutenção e armazenamento de naves de defesa e exploração. A nave espacial Enterprise, do seu seriado de televisão Star Trek, é muito similar, em missão e propósitos, a Nibiru. Em um nível espiritual, Nibiru forneceu um caminho para que nós, os femininamente polarizados pleiadianos, experimentássemos a negatividade. Tendo que proteger colônias, nós estivemos face a face com a negatividade e fomos, então, capazes de experimentar e compreender seus fundamentos baseados no medo. Como uma raça, nós nos tornamos estagnados pela carência da negatividade. A negatividade tem um propósito extremamente útil na evolução espiritual. Como não tínhamos negatividade em nosso planeta, não tínhamos evolução. A solução para nosso problema foi a criação de Nibiru. Ele é magnificamente equipado com a mais avançada tecnologia do universo. Eu fiquei, me foi dito, como uma criança, no grande dia em que ele foi posto em operação. Havia muito som de trombetas, festa e celebração. Nibiru era mais que uma força estelar. Era, para nós, a representação física de nossa avançada investigação em busca de crescimento espiritual. Ele era também nossa nova casa. O lançamento de Nibiru era uma visão digna de ser contemplada. Meu antepassado, Niestida, foi o primeiro comandante/administrador de Nibiru. 17 gerações depois, me foi dado o comando de Nibiru, depois que Alalu, meu meio-irmão, foi convidado a se demitir, a pedido do Conselho Nibiruano da Federação Galáctica. Ele tinha ocupado o comando após a morte de meu pai e serviu nobremente. Ele era um bom comandante, mas já não podia atender às necessidades do povo e à situação naquele momento. Alalu tinha perdido sua esposa e filha durante uma batalha com os répteis. Ele sentia que precisava partir, e assim foi enviado à Terra para procurar ouro. Ele apreciou aquele tipo de viagem que lhe ajudou a recuperar-se das mortes de sua esposa e filha. Eu sei que foi escrito que eu arranquei a força do comando em uma grande batalha, mas não foi assim. Isto foi escrito por meu neto, Marduk. Ele mudou todos os registros manuscritos depois que ele se tornou administrador/comandante. Eu era o comandante de Nibiru até Marduk tomá-lo à força, por volta de 3200 AC. Eu iniciei meu comando há muito tempo, antes de vir para seu planeta, há 480 mil anos atrás. Agora resido em uma nave-mãe pleiadiana fora de Nibiru, junto com minha irmã/esposa Antu, minha filha Nimilsa, meu filho Zinliu e Enki e um anfitrião de outros membros da família.
Atualmente estamos mantendo uma órbita, a nave-mãe Pleiadiana, nas proximidades do planeta Saturno, onde temos extensas instalações de laboratório. Há muitos séries de Nibiru e de outros planetas e galáxias a bordo desta nave-mãe Pleiadiana, que estão ativamente envolvidos na concretização do plano divino para a Terra e seu povo. Há muitos outros extraterrestres, pais de sementes estelares na Terra, e também os representantes de pais de raças de estrelas sementes, caminhando a bordo da nave para dar assistência às suas crianças encarnadas na Terra. Sobre espaçonaves gigantes em Saturno, veja mais na descrição do vídeo. É muito excitante trabalhar com vocês através do nosso povo na Terra. Eles são conhecidos como emissários da Federação Galáctica do Conselho Nibiruano e também como Avionianos. Há muitos destes emissários encarnados entre vocês, que estão disseminando assuntos a respeito de seu parentesco e as boas novas sobre a assistência que nós trazemos no encerramento do tempo do drama final de vocês na realidade tridimensional. Logo vocês terminarão este grande drama que estão vivendo e se moverão para a realidade pentadimensional, quinta dimensão, e se juntarão à maioria de nós que vivemos na quinta e em dimensões ainda mais elevadas. Nibiru é quadridimensional neste momento. Nós, na nave-mãe Pleiadiana, estamos na sexta dimensão. Eu dirijo a sexta região dimensional do Conselho Nibiruano da Federação Galáctica. Nossa tarefa principal, neste momento, é ajudar o homem em um processo que nós chamamos de recodificação e reconexão do DNA. Entretanto, nós também estamos trabalhando para transmitir a vocês a história de seu universo e planeta. Também trabalhamos com o Ministério Crístico da Hierarquia Espiritual da Terra. Eu darei mais informações posteriormente, em poucos instantes. O Conselho Nibiruano é muito amplo e possui vários níveis, e dá assistência à Terra e a outros planetas em nosso sistema solar, pois trabalhamos com séries de muitas galáxias e sistemas estelares. Neste momento presente, nós estamos concentrados em uma aliança com nossa raça conselheira, os felinos, de Sirius A, e com os crísticos sirianos, a chamada Aliança Siriano-Pleiadiana. Juntos, nós estamos trabalhando na recodificação do DNA de vocês. Nós também estamos transmitindo informações sobre a história, bem como sobre a paternidade de vocês. Anue a história universal. Eu começarei esta história com uma breve avaliação de como o universo é organizado e administrado. Nosso universo é composto de muitas galáxias, estrelas e planetas, e as hierarquias espirituais vigiam tudo disto. Há muitas hierarquias diferentes. A hierarquia universal é como o conselho de diretores de uma grande corporação. As outras hierarquias vigiam diferentes galáxias, as constelações e sistemas estelares, e, além disso, existem as hierarquias que vigiam os planetas individuais e as estrelas ou sóis. Estas são as hierarquias planetárias. Todas as hierarquias são compostas de almas que escolheram servir nos reinos angelicais. Amelius ou Sananda, embora não seja do reino angélico, está encarregado da hierarquia espiritual planetária de vocês, já que ele é o mais importante dos sirianos etéricos, os herdeiros da Terra. Outro tipo de hierarquia assessora o plano divino de diferentes grupos de almas. Eu discutirei isto brevemente. Almas. Há dois tipos de almas: aquelas que encarnam e aquelas que não o fazem. Aquelas que não encarnam são chamadas anjos. Aquelas que encarnam são chamadas os encarnados. Todas as almas são fragmentos do Divino Criador, ou como muitos de vocês dizem, Deus. Os anjos aprendem e evoluem exatamente como o restante de nós, eles apenas o fazem de um modo diferente. Os anjos evoluem servindo e auxiliando os encarnados, como membros das hierarquias espirituais. Os encarnados, as suas almas, evoluem aprendendo a servir uns aos outros. Assim, em essência, todas as almas evoluem através do serviço mútuo. Serviço é sinônimo de amor incondicional, e amor incondicional mútuo é o que todos nós nos esforçamos para alcançar. Grupos de alma. As almas são divididas em grupos, de acordo com a preferência que elas têm pela evolução, anjos ou encarnados, e pelo seu nível de evolução. O agrupamento dos encarnados torna mais fácil a administração dos planos divinos. As almas se movem para dentro e para fora dos grupos conforme elas evoluem. Algumas almas evoluem mais rapidamente que outras.
Agrupamentos de almas são agrupamentos dentro de grupos de almas maiores. Os agrupamentos consistem de não mais de 15 almas, que estão juntas para trabalhar em uma lição específica, como por exemplo, impulsividade ou egoísmo. Uma vez a lição aprendida, as almas passam para outros grupos para aprender outras lições. Mentores são colocados para cada grupo de almas para ajudá-las durante suas encarnações e após, quando elas voltam ao espírito, desencarnam. Os grupos de almas da Terra. Neste momento há um imenso grupo de almas usando a Terra, os sirianos terrestres. Este particular grupo de almas é um grupo para o qual o corpo físico com 2 fitas de DNA como o vosso foi criado. Todas as almas da Terra usam os veículos de DNA de 2 fitas, sem se darem conta da sua verdadeira origem planetária. Na Terra há também muitos outros grupos menores de almas. As sementes estelares e os Valkyries constituem alguns destes grupos menores. Agora olhemos para o grande plano divino. Em o grande plano divino. Tudo em nosso universo é uma parte do Divino Criador. O Divino Criador, a quem eu me referirei apenas como ele por uma questão de simplicidade, estava em um estado de primazia absoluta e perfeição, e, depois de um tempo, isto se tornou bem enfadonho. Assim, o Divino Criador decidiu que ele desejava experimentar mais de si mesmo. Para fazer isto, ele teve que fragmentar a si mesmo em muitos pedaços, e ele fez justamente isto. Ele se fragmentou em milhares de pequenos divinos criadores. Cada um era uma cópia em papel carbono dele, e ele os chamou de primeiras almas-fonte. Cada uma tinha a habilidade de criar, manifestar, entender e sentir emoções de todo tipo. Em essência, elas eram deuses como ele. Por isto é que falamos que vocês são deuses encarnados, da mesma forma que nós somos deuses encarnados. Cada um de vocês é um fragmento do Divino Criador, como eu e todos os outros. Cada um de nós é igual a ele, desde que temos os mesmos poderes de entender, criar, etc. É o que nós fazemos com nosso poder e é como nós o sentimos que provoca os sentimentos de desigualdade. Estas primeiras almas-fonte foram divididas em 2 linhas de evolução, angélica e encarnada. As almas encarnadas têm 12 dimensões através das quais evoluir e as almas angélicas têm 7 reinos para seu processo evolutivo. Os anjos e os encarnados não poderiam evoluir um sem o outro, o que significa que eles teriam que trabalhar juntos para a evolução de todos. Para evoluir, as almas precisavam experimentar algo que criasse desenvolvimento. Assim o Divino Criador criou os jogos para que isso ocorresse, como o jogo principal de vocês, que é chamado Jogo da Integração das Polaridades. Este jogo necessitou que fossem criados papéis para a luz e as trevas. A tarefa era experimentar todas as facetas de cada uma e aprender a integrar ambas, a integração das polaridades. Uma vez uma alma alcance isto, ela será reunificada com o Divino Criador. O Criador Divino também incluiu uma fórmula ou ferramenta para se conseguir alcançar a integração das polaridades. Esta fórmula é chamada a fórmula de 13ª dimensão da compaixão. Considerando-se que o Divino Criador é a essência do amor, a tarefa era aprender amor incondicional e compaixão por todos os seres, independentemente do papel que eles estejam atualmente desempenhando. Esta fórmula seria dada a todas as almas, exatamente antes dos acontecimentos finais dos jogos planetários delas. A fórmula estaria disponível a todas as almas no planeta. Seria usada para liberar permanentemente as emoções negativas dos seus corpos, desta forma iluminando-os. Uma vez que um determinado número de almas completasse esta tarefa, o planeta Terra seria transferido para a próxima dimensão, elevando consigo todos os outros planetas, tanto os à sua frente quanto os de trás, levando-os a um ponto mais próximo da reunião com o Divino Criador. Depois veio a criação do plano divino. Cada universo, galáxia, estrela, planeta e alma tinham um plano divino, e os anjos, nas hierarquias, supervisionavam a todos. Os anjos também tinham o plano divino deles. Vocês também têm um plano divino individual para sua evolução e também estão trabalhando ao mesmo tempo no plano divino de seu grupo de alma, no do seu planeta, no da sua galáxia e no do seu universo. Não é de estranhar que vocês estejam tão ocupados. Nosso plano divino universal.
Nosso plano divino universal foi criado pelos construtores em conjunto com a mais recentemente organizada hierarquia espiritual universal, os criadores de jogos, os 90 felinos e cagas. Os construtores eram um grupo pequeno de primeiras almas fontes, que haviam se associado. Eles são chamados, por muitos em seu planeta, de o Conselho dos 9. Os fundadores escolheram o jogo de integração das polaridades para seus universos prestes a serem criados. Os construtores pediram a ajuda de séries de outro universo que já tinham completado o mesmo jogo, os felinos e cagas. No universo deles, os felinos tinham representado a luz, e os carians a escuridão. Foi então solicitado a eles que construíssem o universo, criassem as formas de vida, inclusive os veículos físicos para as almas, e semeassem os planetas e estrelas. Os portões estelares, dimensões, portais e níveis precisariam ser criados também. Os engenheiros felinos de construção universal criaram os planetas e os engenheiros genéticos felinos criaram as formas de vida, enquanto os engenheiros magnéticos carias cuidaram dos portões estelares, dimensões, portais e níveis. As duas raças principais criadas para o jogo foram os humanos e os répteis. Os humanos foram criados à imagem dos felinos e os répteis foram criados à imagem dos carias. Depois que a construção estava completa, os fundadores pediram para mais um grupo de felinos e carians ajudar. Desta vez foi para montar o próprio jogo. 90 felinos e carias que responderam ao pedido foram os projetistas do jogo. Todos eram experientes jogadores do jogo de integração de polaridades, tendo conseguido possibilitar esta integração para incontável número de almas em muitos universos, galáxias e planetas. Todos eles eram primeiras almas fontes. Os criadores organizaram reuniões com os 90 engenheiros e o projeto do jogo foi desenvolvido. Foi decidido que os 90 se dividiriam da seguinte maneira: 45 nasceriam na linha luciferiana, dos répteis e 45 nasceriam na linha de Amélios dos humanos para começar o jogo. Isto introduziria nas duas raças uma memória genética de um jogo de integração de polaridades já completado. Os inspetores do jogo residiriam nas 10ª e 11 dimensões, como o Conselho dos 24 e o Conselho dos 12. Os diretores de jogo residiriam na 12ª dimensão, como o Conselho dos 9. Quando todos já estavam com suas funções determinadas, os 90 projetistas do jogo escolheram um, dentre eles mesmos, para os representar no Conselho dos 9. O escolhido foi Devin. Devin é o 9º membro do Conselho dos 9. O papel de Devin era começar o jogo através do nascimento na linha de Amélios, se tornando patriarca. Depois disto, seu principal dever seria permanecer no Conselho de 9 e despertar os outros 89 no espaço de tempo pré-estabelecido para o final dos jogos planetários e galácticos. Quando todas as almas no universo tivessem alcançado a integração das polaridades, o jogo seria terminado e nosso universo seria reunificado com o Divino Criador. É nisto que eu e vocês estamos trabalhando agora. A conclusão do jogo de integração de polaridade na Terra moverá o universo a um passo próximo da reunificação com o Divino Criador. Eu vou agora explicar brevemente a parte do plano divino da nossa galáxia, que pertence a vocês e a mim. Nosso divino plano galáctico. Dentro do plano de nossa galáxia havia 4 raças principais de séries envolvidas em nosso jogo de integração de polaridades. Eu me refiro agora àqueles que desempenham os papéis principais nesta história. São eles os humanos, os répteis, os felinos, os carians e seus criadores. Embora existam muitas outras espécies de seres encarnadas em nosso universo, eles, como os humanos e os répteis, também são descendentes dos felinos e carias. O plano divino pediu aos répteis para representarem as forças escuras e os humanos para representarem as forças da luz como um todo. Embora cada um de nós experimente a vida em ambos os lados, a luz e a escuridão, em algum momento durante nossa evolução. Os felinos criariam os humanos e répteis. Os carians dariam proteção para cada raça até que ela pudesse defender-se sozinha. Cada grupo de almas aprenderia a evoluir através do papel que eles desempenhassem no plano. É muito mais complicado que isto, mas eu deixarei os detalhes para outro livro. Esta aqui é somente uma visão geral.
Os répteis e os humanos aprenderiam a mover-se para além do medo, ódio e preconceito, e aprenderiam a ativar a fórmula de 13ª dimensão da compaixão dentro de seus códigos. Assim eles valorizariam o amor e apreciariam as diferenças de cada um. Isto era e ainda é a meta evolutiva deles, e nossa galáxia está proporcionando palco para a representação deste drama.